Uma inteira família, num dia normal de trabalho, para tudo que está fazendo, entra num carro e escapa. Fogem para salvar suas vidas. Mas quem exatamente está perseguindo eles? Oi, gente. Posso pedir para você se inscrever aqui rapidinho, mas se não quiser, não tem ressentimentos. Vamos todos juntos para a Austrália, pela primeira vez aqui no canal, onde vamos conhecer uma história que ficou conhecida por ter sido resolvida, mas por não ter convencido, tendo deixado diversas perguntas sem resposta. Muitas. Uma história que envolve uma inteira família, os Tromp, originários da pequena cidade de Sylvan, que conta com aproximadamente 1.300 habitantes e fica a 40 quilômetros a leste de Melbourne. E é onde todos eles moravam, numa bela e cômoda propriedade rural. A família era formada pelo casal Mark e Jacoba Tromp, de 51 e 53 anos de idade, respectivamente. E eles tinham 3 filhos: Rihanna, com 29 na época, Mitchell, 25, e ela, que estava com 22 anos. E ali na fazenda onde eles vivem, a Parkview Farm, gerenciam um negócio de cultivo de groselha e oferecem também serviços de terraplanagem, com maquinários que são montados ali na própria propriedade. Bom, então como deu para perceber, eles todos moram juntos e trabalham também no mesmo negócio de família que fica no mesmo local onde eles moram. Estão sempre juntos, os Tromp. Os 5 se dão muito bem, são considerados por todos como muito unidos e o casamento de Mark e Jacoba é, há mais de 30 anos, considerado como exemplar. Ou seja, todos com relacionamentos muito saudáveis entre si, entre irmãos, pais, filhos, que são também conhecidos por quanto eles trabalham duro, por ser grandes trabalhadores. As horas de trabalho deles eram sempre muito longas, não permitindo muita distração, muitos outros hobbies ou outras atividades para se divertir. E os Tromp também viviam claramente com menos luxo do que eles poderiam se permitir. Mas nada de restrições assim exageradas, ou ao menos essa não era a impressão que eles passavam. Eles sempre pareceram, normais, até o dia 29 de agosto de 2016, quando alguns parentes, amigos e outras pessoas também por causa do trabalho deles tentaram entrar em contato com as diversas pessoas ali da família e não conseguiram, ninguém conseguiu entrar em contato com ninguém, algo que nunca tinha acontecido antes e era tão incomum que mesmo com apenas algumas horas tendo se passado, a polícia foi avisada que talvez fosse necessário dar uma passada ali na fazenda para se certificar de que todos estivessem bem. E chegando ali, os oficiais que responderam à chamada não encontraram ninguém. Aparentemente, todos os 5 membros da família tinham deixado a propriedade usando o carro de ela, tinham levado com eles $5.000 aproximadamente em dinheiro, mas tinham deixado para trás passaportes, cartas de crédito, telefone celular e qualquer tipo de documento. E falando em documentos, toda a casa parecia em ordem, não exageradamente, mas estava em ordem. Tudo com exceção dos registros financeiros, que parecia que alguém tinha vasculhado entre eles com pressa e deixou tudo muito bagunçado. Ou seja, não parecia que eles tinham saído para uma viagem, porque mesmo que fosse espontânea e rápida, é difícil sair sem levar nada, só o dinheiro. E também não avisar ninguém, o que, como eu disse, era especialmente estranho para essa família, assim tão responsável. E uma outra estranheza que mesmo esses policiais que não conheciam pessoalmente os Tromp puderam perceber é que a casa estava sim arrumada, mas ao mesmo tempo dava a impressão nítida de que todos tinham saído, tinham deixado atividades corriqueiras na metade. Como exemplo disso, o que chamou mais atenção foi que algumas máquinas usadas na cultivação da framboesa tinham sido deixadas no meio do campo. Maquinários caros e fundamentais para o trabalho deles e que tinham um lugar específico e seguro onde ficavam, que era dentro de um galpão. Ou seja, parecia que a propriedade tinha sido abandonada por eles às pressas e foram todos juntos no carro de ela, porque o carro dos outros também estava estacionado ali e todos eles com a chave dentro e funcionando normalmente. Bom, e mesmo que nesse primeiro momento tudo era circunstancial, foi suficiente para que a polícia entendesse a preocupação da família e começasse a olhar as coisas com um olhar mais cuidadoso, tentando entender a situação. Essa primeira patrulha então pediu reforços, todos voltaram para dentro da casa para dar uma olhada mais atenta. E foi assim que eles perceberam que todos os celulares tinham sido deixados para trás, menos um, o de Mitchell, o filho do meio. Esses eles não tinham conseguido encontrar, dando esperanças que ele tivesse levado consigo, tivesse ainda em seu poder e possibilitasse assim um contato. Mas como era de se esperar, ele não atendeu as ligações nem as mensagens,
mas o celular estava ligado e assim eles conseguiram localizá-lo através do GPS, que estava a 30 quilômetros de Sylvan, onde ficava a fazenda, numa cidade chamada Warburton. Imediatamente deu umas coordenadas para a polícia dali, que vai e encontra realmente o celular, sozinho, funcionando ainda, mas bastante danificado, como se tivesse sido lançado pela janela de um carro em movimento, por exemplo. E é mais ou menos nesse ponto que a polícia para de simplesmente estar tentando contatar os membros da família para se certificar de que estavam bem e começou a investigar realmente a situação. Iniciando, obviamente, pelos Trump. E com um olhar mais atento, sabemos que a vida de ninguém é tão perfeita quanto parece de longe. Eles eram, afinal de contas, humanos e tinham problemas e dificuldades. A mais interessante dessas para a polícia era um comportamento que recentemente Mark tinha começado a demonstrar. O pai de família tinha demonstrado para mais de algumas pessoas nas últimas semanas, últimos meses, preocupação de que alguém estivesse tentando roubar ou até tirar a vida de seus familiares, sem nenhuma explicação coerente, sem dar nenhum detalhe. Ficava para a polícia então a pergunta: era paranoia ou alguma coisa estava realmente acontecendo? Eles estavam fugindo de alguém? E os investigadores então começaram a procurar, mas não encontraram débitos, ameaças, ligações com nada de clandestino, ilegal ou que oferecesse algum nível de risco. Tudo tão claro e em ordem na vida deles que se hipotizou se alguém da família não tivesse se envolvido numa espécie de culto, de seita. Mas também, mais uma vez, não foi encontrada nenhum tipo de conexão nem com as igrejas mais tradicionais. E assim se passaram os primeiros 2 dias. Nada foi encontrado, nenhuma linha investigativa a qual seguir. As primeiras pistas realmente vão chegar só com os próprios membros da família. Porque enquanto a polícia está ali em Sylvan, onde eles moravam, onde era toda a vida deles procurando, algo acontece. Bem longe dali. Mitchell decide voltar para casa, deixando todo o resto da família em Bathurst, já a quase 800 quilômetros de distância da fazenda. E ele é o primeiro a tomar essa decisão, como a gente vai ver, apenas horas depois de ter partido com a família. Ele tinha decidido parar de segui-los exatamente no momento em que seu pai descobriu que ele ainda estava com seu celular, que ele não tinha deixado em casa. Mark então pegou o aparelho da mão do filho e jogou pela janela do carro, como foi hipotizado, em pânico, morrendo de medo que aquilo fizesse com que eles fossem localizados. Foi naquele momento que Mitchell, que não estava com eles, como nós vamos ver depois, porque tinha embarcado na história da fuga, mas estava com eles por preocupação para ajudá-los, decidiu que, sem o telefone, ele nem ia conseguir fazer isso e resolveu voltar para trás, que talvez voltando para casa fosse a melhor maneira de ajudar a sua família. E foi o que ele fez enquanto todos os outros 4 membros da família, prosseguiam para as grutas de Jonolan, que ficavam um pouquinho mais ao norte, a 60 quilômetros do ponto de onde eles se separaram. E é ali que também ela e Rihanna, depois de 1 dia e meio de fuga e depois de 1 dia de terem se separado do irmão, decidem também voltar para casa. Não antes de tentar convencer os pais a acompanhá-las, a desistir da ideia da fuga, mas Mark e Jacopa não conseguiam nem conceber essa ideia. As 2 irmãs então prosseguem sozinhas, mas elas tinham um problema. Elas não tinham ali onde elas estavam a opção de, como tinha feito o irmão delas, pegar um trem ou um outro tipo de transporte público. Era uma região muito mais isolada, eram grutas. O que as 2 então fazem é roubar um carro e começar a viajar em direção a Sylvan. O que elas fazem por pouquíssimas horas e param, depois de 200 quilômetros, na cidade de Goulburn. Elas param ali especificamente para ir até uma delegacia e denunciar o desaparecimento dos pais. Ou seja, nenhum deles, tirando o Mitchell, até agora pelo menos, está fazendo nada coerente com o modo que eles vivem, com quem eles são, porque até essas 2 que quiseram se separar e não concordaram com a fuga por algum motivo, talvez estão achando que a coisa está meio louca, elas fazem isso roubando um carro, depois elas vão denunciar o desaparecimento dos pais, não dizer o que está acontecendo e pedir ajuda, mas denunciar um desaparecimento, elas que estavam com os pais até 2 horas antes. E, obviamente, as estranhezas não param por aí, porque assim que elas saíram da delegacia, com os policiais com uma versão nada a ver da história, elas vão para um posto de gasolina e decidem elas mesmas se separarem uma da outra. A explicação de ela, que ela disse que deu para a irmã e ela posteriormente contou para a polícia, é que ela queria muito alimentar os seus cavalos. Ela estava preocupada com eles, porque eles já tinham saído da fazenda na manhã do dia anterior. E foi isso que as irmãs fizeram. O carro roubado ficou com ela, que dirigiu de volta para a fazenda, e foi por isso que ela foi a primeira a chegar na manhã do dia 30. Ela foi recepcionada ali por um policial e na manhã do dia seguinte chegaria também Mitchell.
que acabou chegando depois dela, quase 24 horas depois, porque mesmo tendo desistido depois de poucas horas da fuga, ele tinha pegado um trem que, com as suas intermináveis paradas, tinha sido uma viagem bastante longa. E os dois, então, Mitchell, cansadíssimo e também confuso como a sua irmã, não exatamente por causa da fuga, mas mais por causa da comoção que isso tinha causado em apenas 48 horas. Os irmãos com certeza não esperavam encontrar a polícia, um monte de jornalistas e até curiosos esperando por eles na frente da fazenda. Aliás, era uma pequena multidão, porque a notícia tinha se espalhado em tempo recorde e imediatamente despertou o interesse da população e começou a se espalhar de uma maneira assustadora. TV e jornais falavam só disso, na rádio se ouvia só sobre isso. Todas as pessoas que conheciam ou tiveram algum contato ou tinham alguma informação sobre os Trump eram entrevistados. Eles estavam tendo suas vidas vasculhadas como se fossem celebridades. E como naquele momento as únicas pessoas da família disponíveis eram ela e Mitchell, eles se viram meio que obrigados a passar as primeiras 24 horas, o dia que eles tinham acabado de chegar praticamente, respondendo perguntas, seja da polícia, dos investigadores, quanto dos jornalistas. Obviamente todo esse circo que tinha se formado, toda essa comoção, eram incômodos para Mitchell e ela, mas eles foram convencidos pela própria polícia a fazer apelo sim, a falar com os jornalistas para pedir que os pais e a irmã voltem para casa em segurança. Afinal, eles três estavam agora realmente desaparecidos. Depois de controlar os lugares por onde eles tinham já passado e perguntar para os dois se tinham algum plano, se eles tinham alguma ideia de onde poderiam ir, ninguém foi encontrado. Mas essa, apesar de ser a pergunta mais urgente, não era exatamente o que despertava mais interesse ainda das pessoas, da população em geral, mas sim saber qual é a motivação da fuga. Pergunta essa que os dois irmãos não sabem muito bem como responder. Eles parecem estar lúcidos, normais, mentalmente, sem nenhum problema, apesar de bastante cansados e assustados com toda a tensão. Mas quando afrontados com essa pergunta direta, ela parece não saber o que responder e diz só: não sei. E Mitchell repete sempre que espera que o pai se sinta seguro, porque a causa de tudo é que ele, Mark, está se sentindo perseguido por desconhecidos. E me parecendo meio pressionado a elaborar essa resposta, porque se está se sentindo perseguido, pode ser porque tem algum motivo realmente ou não. Ele parece tender a dizer que não, que é porque o pai não está tão normal, não está se sentindo tão bem, mas ele não quer entrar em detalhes. E até ali, então, essa história não parece tão difícil de entender. Dá pra gente imaginar que uma pessoa não se sentiu tão bem por algum motivo e desenvolveu uma espécie de paranoia. Se tornou confusa temporariamente. Mas então, o que toda a família estava fazendo seguindo Mark? Por que todos tinham entrado naquele carro? E aqui, novamente, tem uma parte da história que dá pra gente entender. Ela e Mitchell explicaram que entraram no carro, provavelmente porque não queriam contrariar o pai, queriam até cuidar dele, protegê-lo. Mas essa era também a situação de Jacopa e Rihanna? Bom, não exatamente. E a gente sabe disso porque no dia 31 de agosto, um dia depois que ela deixasse a irmã no posto de gasolina, um homem liga para a emergência. Ele estava viajando sozinho, tinha parado num posto de gasolina em Goulburn e depois de abastecer volta para sua caminhonete para continuar sua viagem. E é o que ele faz dirigindo por pouco mais de 1 hora, quando ele então começa a ouvir alguns barulhos estranhos, não consegue identificar, vindo da parte traseira do carro. Instantes depois, pelo espelhinho retrovisor, ele vê 2 pernas surgirem. E aqui, parabéns para ele que se controlou e não causou um acidente, porque deve ter sido um pouco assustador. Mas mesmo em pânico, ele consegue parar o veículo e na parte traseira ele encontra uma jovem, num estado claramente catatônico, sem falar e parecendo que não sabia nem quem era e onde estava. Ele obviamente chamou então a polícia, que chegou e levou a jovem para o hospital de Goulburn, na ala psiquiátrica. E mesmo com ela sem falar e sem carregar nenhum documento, sem carregar nada além das suas roupas, com a recente fama da família, não foi nada difícil identificá-la como Rihanna Trump, que apesar de ter passado só 48 horas desde que ela tinha fugido com a família, parecia estar naquele estado há bastante tempo. Ela estava realmente sem condições de reagir, de interagir, de dar nenhuma informação. E é esse seu estado alterado que, assim que divulgado, aumenta exponencialmente o interesse das pessoas pelo caso dos Trump.
que não tinham ainda sido todos encontrados. Restavam ainda o casal Mark e Jacopa, que depois de deixados por todos os 3 filhos, tinham dirigido ainda outros 600 quilômetros, mas mais uma vez aqui sem muita coerência, não pelo caminho direção ao norte que eles estavam fazendo desde o início, mas praticamente voltando para trás. E assim, seguindo em direção ao sul, eles chegam na cidade rural de Wangaratta, onde também Jacopa abandona a fuga finalmente. E ela não fica nunca tão claro como, com que espécie de transporte, mas ela, chegando ali, volta novamente para o norte, agora sozinha, onde ela é encontrada no dia seguinte, o dia 1º de setembro, vagando por Yas, uma cidade que era já a 350 quilômetros de onde ela tinha deixado seu marido. E ela foi encontrada porque ela estava indo de hotel em hotel tentando alugar um quarto. Só que, apesar de bastante confusa e parecendo um pouco destacada da realidade, ela não estava catatônica como sua filha, ela estava bastante agitada. E indo de hotel em hotel, finalmente um dos funcionários do último hotel decidiu levá-la até o pronto-socorro da cidade. E dali ela acabou sendo transferida para a ala psiquiátrica do hospital de Goulburn, onde já estava Rihanna. Porque, infelizmente, Jacopa também, apesar de, como eu disse, ter sintomas diversos, a filha estava num estado que também levou meses para que ela se recuperasse. E foi assim, com um membro de cada vez da família deixando ele, que Mark se viu sozinho e absolutamente convencido de que um carro estava perseguindo ele. Não um carro qualquer agora um carro específico. Ele acredita que sabe quem está indo atrás dele e decide que a melhor defesa é o ataque. E decide ele mesmo começar a seguir esse carro, que é ocupado por um homem e sua esposa, que em pouco tempo não conseguem mais ver nem os faróis do carro de Mark, porque ele está tão perto assim deles que está quase encostando. O casal então tenta acelerar o carro, mas Mark acelera, diminui, Mark diminui, muda de faixa, ele vai atrás. Eles se veem obrigados a parar o carro e, para o desespero deles, Mark faz a mesma coisa. Mark então sai do seu carro, começa a correr em direção ao casal, mas para e fica ali, sem fazer nada, sem dizer nada, sem se mexer, olhando fixamente para os dois. Até que, também sem explicação, ele vira para o outro lado, sai correndo e entra num bosque. E desaparece de novo. Obviamente, os dois perseguidos ligam para a polícia e as autoridades, quando ouvem que tem um homem parecendo meio fora de si, que entrou correndo, abandonando seu carro no bosque de Marawa, pensam imediatamente ao pai da família Tromp. Mas, infelizmente, como esse incidente tinha acontecido já por volta das 10 da noite, a polícia não conseguiu encontrá-lo, mesmo procurando por toda a madrugada. Nada, nenhum sinal dele, apenas o carro abandonado. Isso até que no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, funcionários do Miller's Motel, em Wangaratta, denunciam que um quarto deles, um chalé, tinha sido arrombado durante a noite. Mas também ali nenhuma pista, porque as únicas coisas fora do normal eram a fechadura arrombada e a cama, que parecia que tinha sido usado para alguém dormir ali, mais nada. Não tinha, na verdade, nenhuma prova concreta, nenhuma pista de que fosse realmente Mark, mas as desconfianças, obviamente, estavam todas sobre ele, que estranhamente, apesar do seu estado alterado, estava ainda conseguindo fugir e não deixar rastros. E foi o que ele conseguiu fazer até o dia 3 de setembro de 2016, bem 6 dias depois do início da sua fuga, que é quando ele finalmente é avistado, quando está vagando a pé, meio sem rumo, ao longo da avenida que costeia o aeroporto de Wangaratta. As autoridades são informadas de um homem ali vagando e a polícia finalmente agora chega a tempo de encontrar Mark ali. Ele está bastante agitado, ele resiste muito a entrar no carro da polícia e continua falando bastante, coisas totalmente sem sentido. Não existe muita comunicação clara entre ele e os policiais. Mas mesmo assim, mesmo visivelmente alterado, assim que ele chega na delegacia, começa um interrogatório. A única coisa que é feita é que nesse interrogatório tem a presença de um psiquiatra. Mas nem o médico, assim como os investigadores, consegue extrair alguma informação concreta de Mark. Apenas uma eterna repetição de que ele tinha sido obrigado a fugir porque tinham ameaçado a família dele. E depois de algumas horas disso, restava deixar que o psiquiatra fizesse uma avaliação mental em Mark, e ele, depois de uma hora, disse que Mark estava um pouco confuso, mas que ele não era uma ameaça nem para ele mesmo nem para os outros, e ele foi liberado sob a custódia do seu irmão, que era um policial. E terminava ali qualquer problema de Mark com a lei. Mas isso também não o acalmou, não deixou ele mais aliviado, porque assim que ele estava saindo da delegacia, ele se mostra muito nervoso, muito bravo e mostra o dedo do meio para a mídia que estava ali em massa esperando uma sua aparição. E essa, obviamente, foi uma das fotos que ficou mais famosas nesse caso.
uma das mais vistas, mas Mark depois acabou se retratando e agradecendo também a população por toda a preocupação que tiveram com o caso da família dele. Como eu disse, não tinha nenhum crime concreto o qual valesse a pena acusar Mark, mas a polícia resolveu continuar ainda um pouco a investigação, mesmo depois de ter liberado ele completamente, para tentar entender o que tinha acontecido. Mas eles nunca foram capazes de encontrar qualquer pequena ameaça contra a família Trump. Restavam então as teorias, as hipóteses, que foram, como vimos, desde participação em seitas, cultos religiosos, até a contaminação de Mark pela água. Mas assim que essa teoria caiu, porque a nascente que eles usavam fornecia também para uma grande parte da população ali, ninguém tinha começado a fugir paranoicamente. Seguindo essa mesma linha, começaram a falar sobre os pesticidas também que eles usavam na fazenda. Mas mais uma vez, não foi encontrado nenhum fundamento, porque os policiais estavam nesse ponto, seguindo todas essas hipóteses. Mas assim que uma era desacreditada, surgiu uma outra. E a próxima foi a do pão mofado, porque aparentemente tem uns tipos de fungo presente no mofo, que quando ingeridos podem levar a alterações mentais consideráveis, muitas vezes acarretando episódios psicóticos e crises de paranoia. Ou seja, todas as teorias que estavam sendo desenvolvidas tentando explicar como Mark, sem nenhum tipo de histórico de problema mental, foi acometido por uma crise que foi caracterizada principalmente pela paranoia, e ali ele então, num caso muito especial de folie à dos, desculpa aí pelo meu francês, ele tinha influenciado toda a sua família praticamente. E aqui, abrindo um parênteses sobre a folie à dos, a gente já falou aqui no canal sobre um caso das irmãs, que eu vou colocar aqui no card para vocês, bastante interessante também, mas mais fácil de entender, porque era um caso de irmãs gêmeas, então se uma teve, fica fácil entender que influenciou a outra. É praticamente a descrição do que acontece nesses episódios, que é um transtorno delirante induzido, ou seja, induzido de uma pessoa a outra, ou perturbação delirante partilhada entre duas pessoas. É uma síndrome em que há transferência de delírios psicóticos de uma pessoa doente, o psicótico primário, para uma pessoa aparentemente saudável, o sujeito secundário. E acontece muito mais frequentemente entre pessoas bastante próximas entre si. E honestamente, a minha tendência é acreditar parcialmente, mais ou menos, nessa versão, nessa explicação. Digo parcialmente porque não na parte da contaminação por água, pesticida, pão, eu não sei. Essas coisas aí eu acho que teria sido mais fácil talvez encontrar, provar isso cientificamente. Se não encontraram, não sei de onde veio a crise de Mark. Na verdade, uma ideia eu tenho, só que não é assim tão interessante e glamurosa. Eu acredito no estresse, porque como um dos vizinhos da família disse, a tal famosa dedicação dos Trump ao trabalho, e principalmente de Mark, parecia sim potencialmente patológica. O pai da família Trump trabalhava desde sempre, 7 dias por semana, durante mais ou menos 14 horas cada dia, o que também acarretava com que ele dormisse pouquíssimo. E esse vizinho não lembra deles nunca, nem quando as crianças eram pequenas, terem saído de férias. E eu, particularmente falando, acho fácil imaginar uma pessoa numa condição assim ter uma crise de estresse. Mas e quanto aos outros membros da família? A parte mais fácil é explicar a Mitchell e ela, que estavam preocupados com o pai, a família era bastante unida, e eles então, num primeiro momento, não sabendo muito como agir, foram junto. Já Rihanna, que é a primogênita, e Jacopa, que é a mãe, são pessoas que, numa estrutura familiar, tendem já mais a sentir o peso da responsabilidade, logo depois do pai, o que as torna, para mim, mais propensas a serem influenciadas, contaminadas através da folie à dos. Mas essa, quero deixar claro, é a minha mais do que leiga opinião. Ou seja, nada de extremo, apenas um cérebro cansado que acaba adoecendo, tem uma crise, assim como qualquer parte do nosso corpo tem, e acaba influenciando outras pessoas que são muito próximas a ele. E por falar nessas pessoas próximas, em 2017, quase um ano depois de tudo que aconteceu, pela primeira vez, Rihanna fez uma declaração. Estamos todos envergonhados pelo que aconteceu. Não queríamos ficar famosos por esse motivo, aliás, não queríamos ficar famosos por nada. A jovem, ao contrário dos irmãos, tinha ficado assim tão mal porque não era por preocupação. Ela não viu outra maneira a não ser a de acreditar no pai e na necessidade da fuga. E aqui, mais uma vez, me permito dar a minha humildíssima opinião, que é uma espécie de mecanismo de defesa que levou ela a preferir acreditar que aquela ameaça era real do que acreditar
que o pai dela, a pessoa quem ela mais admirava, que ela protegia, o seu porto seguro, estava doente. Mas o que eu sei? Só acho isso interessantíssimo. E a boa notícia é que hoje todos os 5 membros da família estão bem, quem tinha que se recuperar se recuperou, e eles continuam morando todos juntos e trabalhando na fazenda em Sylvan. Agora ainda mais discreta e anonimamente, o quanto possível. Porque, obviamente, essa história desperta e vai despertar sempre muito interesse. E eu queria saber o que vocês acham que aconteceu. Qual é a explicação que vocês dão? A única certeza que tenho é que o nosso cérebro é um local assustadoramente fascinante. Obrigada.